a gente vem expressando um discurso que vai à raiz do problema na questão do tráfico, e a gente está inovando nesse discurso ao trazer o direito penal do inimigo. Aliás, hoje eu e o Rizzo fizemos um grande collab falando do direito penal do inimigo, começando a trazer essa teoria, né, a doutrina do professor Günther Jacobs, que foi inclusive ministro da Suprema Corte Alemã, tá? Eu não tô falando de qualquer um, não é um discurso de um louquinho. O Günther Jacobs é um pensador do direito criminal importantíssimo, é um dos criminalistas mais importantes do mundo e foi ministro da Suprema Corte da Alemanha. No mínimo temos que ouvir, né? O ministro da Suprema Corte brasileira mais capaz, mais inteligente, do ponto de vista jurídico mais brilhante, tá, você pode discordar dele em muitas coisas, estou falando aqui apenas fatos do ponto de vista da carreira. É o Gilmar Mendes, que fez boa parte da sua carreira acadêmica na Alemanha, tá? O direito alemão um dos 3 direitos mais importantes que existem, então é importante conhecer o direito alemão, e esse cara dentro do universo do direito alemão, Günther Jacobs, é um criminalista importante, tem a teoria do direito penal inimigo, que ela vai precisar ser aplicada no Brasil caso a gente queira resolver o problema. Se você quiser enxugar gelo, a gente continua com a nossa legislação aqui, fala que vai colocar inteligência no enfrentamento do crime, toda aquela ladainha que a gente já conhece, mas se não tiver direito penal do inimigo, não tem resposta, tá? E como nós estamos radicalizando o discurso, nós estamos construindo um discurso novo para esse enfrentamento, e a gente sabe que tem consequências, a gente tem que ser muito cuidadoso. E esse é o ponto que eu queria chegar aqui. O meu amigo Arthur Duval, ele tá muito empolgado querendo fazer esse enfrentamento, e às vezes o Arthur peca na imprecisão. Ele peca às vezes na imprecisão, e aí acaba se colocando, vamos dizer, como um alvo desse tipo de ataque, tá? E entendam uma coisa, tá? Nós estamos numa determinada posição hoje no jogo político que a gente não tem o direito de errar. A gente já errou outras vezes. A gente já errou em falar. Eu vou começar por mim. Quando eu fiz eu tava fazendo uma série de piadas lá na rua em 2018, no Congresso do MBL. E aí eu botei aquela piada da Babi que tava dentro de um contexto. Filmaram, tiraram do contexto e botaram fora. Fui acusado pela Damares de tentativa de estupro. A Damares e o Nicolas e o carteiro Reaça entraram com BO por tentativa de estupro de uma piada que eu tava fazendo com uma amiga. Só pra lembrar, tá? Essa galera que fala, não, o Bolsonaro quer liberar a expressão. Tava lá numa brincadeira, eles tiraram do contexto e trataram de falar que eu era um estuprador por causa disso, tá? Eu fui bobo. Na hora meu irmão falou, você foi trouxa, tá? Você foi otário, fez piada errada e se fudeu, tá? Coisa número 2. A própria participação do Kim num podcast em que tava um monarca lá com aquelas loucubrações sobre liberdade de expressão, Kim tinha que ser cuidadoso, porque a Tabata e a própria esquerda depois armou uma arapuca discursiva em cima de algo que era um nada, o Kim não falou nada de errado, e aí tentaram ferrar o Kim. Logo em seguida, houve o negócio dos áudios do Arthur Duval. Lógico que a gente vai cometendo, não digo erros, tá, mas são espaços retóricos que dão abertura para um contra-ataque, tá? E o inimigo joga no contra-ataque. A real é que a esquerda, no tema segurança pública, ela tá jogando de maneira defensiva. E ela tá buscando os erros do adversário pra partir do contra-ataque. Então eles vão estar o tempo todo buscando o contra-ataque. O que aconteceu? O Arthur tinha feito um react a um vídeo que eu acho que a gente chegou a reagir, talvez, isso. Eu não me lembro se a gente reagiu, mas eu com certeza, eu dei RT nesse vídeo no Twitter e eu comentei, falei, como recuperar essas pessoas? Existe meio de recuperar essas pessoas? Por quê? Porque era um grupo de caras muito humildes, praticando um tanto quanto complicado. O Puzzle é nosso chefe. Os caras lá idolatrando o Puzzle do Rodo e tal, né? E aí o Arthur, acho que ele não entendeu, né? Não entendeu o contexto. E o contexto era o seguinte, talvez o Arthur achou ali que se tratava de um cara do Comando Vermelho. Igual ontem eu reagi àquelas pessoas que estavam na frente do presídio de Bangu, comemorando a saída do Puzzle do Rodo. Aquelas pessoas estavam na frente do presídio, pô, que bom e tal. Eu acho que as pessoas têm que ser reeducadas. Eu mantenho absolutamente todas as posições nossas sobre isso. E eu acho que um sistema de reeducação e uma vitória de uma determinada ideologia, que é a ideologia do favelismo, o favelismo que o Estado permitiu que se fosse implantado nessas pessoas, sim, aquelas pessoas vão ter que meio que ter sua percepção sobre a realidade, ter sua sensibilidade alterada sobre isso. Tal qual aconteceu na Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. A sensibilidade do alemão durante a Segunda Guerra Mundial, eu tô falando de uma nação que tinha a época, vê aí, Rizzo, eu imagino que ela devia ter naquela época da Segunda Guerra entre 40 e 50 milhões de habitantes, a Alemanha, período lá dos anos 40, chuto isso, tá? Você tá falando de uma população de 40 a 50 milhões de pessoas, 70 milhões, bem mais. Então a Alemanha tinha uma coisa de 70 milhões de habitantes na Segunda Guerra Mundial, você teve que reeducar a sensibilidade do alemão, que era à época uma sensibilidade dada, meus amigos, pelo Partido Nazista. Propaganda oficial do Partido Nazista ostensiva. Então você teve que pegar para o alemão e falar, calma aí, né? Houve um processo de desnazificação do cidadão alemão que estava ele próprio radicalizado pelo discurso nazista. Nós vamos precisar fazer isso com uma parte importante da população brasileira que foi radicalizada por um discurso favelista tocado pelo crime organizado. E o melhor de tudo, tá? O pior, validado esse discurso, sim, pela mídia, pelas esquerdas, por
grande parte do jornalismo, que naturalizou isso. Houve uma naturalização de um discurso pró-crime ali, tá? Então, sim, nós precisamos reeducar essas pessoas. E aí, a esquerda viu o discurso do Arthur, e aí por que o Arthur peca pela imprecisão? O Arthur falou, eu não vou falar aqui o que eu penso que deve ser feito. Fale, Arthur. Fale. Precisamos reeducar esses caras pra caralho. Não dá. Um cara que está ali, naquele momento, falando que o Pose é o chefe dele, que não sei o que é o cara, tal. Você me desculpa, a cabeça desse cara tá frita, cheia de merda. Esse cara tá cheio de merda na cabeça. E aí foram lá, a esquerda, né, ela pegou, ele pega esse espaço que o Arthur deu um espaço argumentativo pros caras falarem, o Arthur tá imaginando, né, o que o Arthur quis dizer é que vai matar o cara, que não sei o que. Ou seja, o Arthur deu um espaço, ele pecou por essa imprecisão, e num jogo em que nós precisamos ser muito duros no combate ao crime, a gente não tem que dar esse espaço pra imprecisão, e aí os caras pintaram e bordaram. Aí foram atrás do cara no Ceasa, do rapaz ali, o rapaz acho que diz até que é fã do Arthur, uma coisa assim, eu duvido, mas tudo bem. Aí, não, porque ele é um carregador de batata, é apenas um cara comum que o Arthur humilhou. E aí o Arthur gravou um vídeo pedindo desculpas. E eu acho o seguinte, a gente não tem que mais ficar pedindo desculpa pra nada. Foi um ato nobre do Arthur. Cara, a gente tá no meio de uma guerra. Aquele rapaz está afiliado aos valores do nosso inimigo. Por mais que eu entenda, o Arthur é um cara que ficou traumatizado com a sequência de cancelamentos que ele teve ao longo da vida dele. Entendo ali o drama ali e tal. Dito isso, a extrema esquerda brasileira, o movimento comunista, instrumentalizando uma pessoa que não sabe porra nenhuma, que tá com o cérebro frito, tá com oruã e comando vermelho na cabeça, até nem mais perceber como é que funciona a realidade ao redor dele. Aí tá um cara sério como o Arthur, tendo que ir lá, vou pedir desculpas. Cara, é guerra. Foda-se, não aconteceu nada com o cara. Todo dia no Brasil, algum cidadão de bem, um cidadão de mal, um outro faccionado é morto ou assaltado na mão de facções como essas. As externalidades do pensamento de um cara como o Pose do Rodo, que não é só um apologista, é um lavador de dinheiro. A externalidade do trabalho do Pose do Rodo é morte, é semi-escravidão, regime de servidão na favela, é a ocupação do nosso território. Não tem que baixar a cabeça pra porra nenhuma. Vamos pra cima desses filha da puta, caralho. O crime organizado tem que ser enfrentado. O Pose do Rodo tem que ser tratado como porco, assassino, traficante, vagabundo, porta-voz do crime. Que ele é canalha, vagabundo, porco. Mas ele é um fã. Foda-se, tá errado. A esquerda não quer falar que todo fã do Bolsonaro era um nazista. Não, nazista. Todo fã do Comando Vermelho é fã de tráfico de droga, de assassino, de estuprador, caralho. É isso. Não recuam, não retrocedam, nunca. E defendam o Arthur. Por mais que o Arthur tenha sido impreciso, o Arthur não pode ficar dando as suas imprecisões aí. Não pode, cara. A imprecisão faz com que o nosso discurso, que é sério, e que o nosso trabalho, que é sério, possa ser alvo de escárnio e descrença. Um cara botou, o erro foi na imprecisão e não pelo que disse. O Arthur não disse nada. O Arthur falou o seguinte, eu não vou dizer o que eu penso, porque isso aqui. Aí só abre, né? Como ele não foi preciso, não fala, diga o que pensa, eu acho isso, que é o que eu tento fazer o tempo todo. Eu acho tal coisa. Se quiser me processar, me denunciar, eu tentarei ser o mais claro possível sobre o que eu penso. E aí a gente briga sobre o que eu disse. Agora não deixe o dito pelo não dito, tá? Uma imprecisão ruim, porque ali os caras deram o frame. E o frame que tentaram colar é que o Arthur era genocida, racista e que queria matar o cara.